Olá, meu nome é Adriano. O meu trabalho é sobre componentes fortemente conexos e eu vou exibir a execução de um algoritmo que determina os componentes fortes de um dígrafo. O primeiro passo é executar uma busca em profundidade. Eu não vou me ater muito a como faz a execução da busca em profundidade, que não é o foco, mas eu vou demonstrar aqui o resultado que compõe o primeiro passo aqui para determinar se é uma componente fortemente conexa. Então, executando uma busca em profundidade, partindo do A, eu vou utilizar a ordem crescente, ou seja, eu vou partir do A com o número 1, aí depois eu vou para o próximo, para o vizinho mais próximo que ainda não foi visitado. Se tiver mais de um, eu vou determinar pelo menor. No caso, se tivesse o A indo do A ao B e o A indo até o C, eu escolheria o B pelo fato dele ser o menor, né? Então, como aqui eu só tenho B, então aqui neste caso o B seria o 2. Aí eu vou verificar qual que é o próximo. Eu teria o C, eu teria o E, ou eu teria o C. Então eu vou para o E, para o C, desculpa, com 3. Aí novamente do C eu só posso ir para o F, ou eu poderia também ir para o B, mas como o B já foi visitado, então eu vou para o F com 4. Do F eu posso só ir para o E, então eu vou para o E com 5. E do E eu só poderia voltar para o F, mas como o F já foi visitado, então eu vou finalizar o E e vou fazer o backtracking, ou seja, eu vou voltar para o anterior. No caso aqui, eu vou ver de novo se o F ainda possui algum vizinho a ser visitado. Eu não possuo nenhum, então eu vou finalizar ele também. Vai receber o número 7. Aí eu vou voltar para o C e vou verificar se o C possui algum vizinho novamente a ser visitado. Como ele não tem, ele vai ser finalizado também. E assim por diante. Eu vou voltar para o B. Aqui no B, a gente pode ver que a gente teria o E, mas o E já foi finalizado. Mas teria ainda o D. Então, o D vai ser o 9. E daí, a partir do D, eu poderia ir para o A, que já foi visitado. O E, que já foi visitado. Então, eu vou finalizar ele. E eu vou fazer o backtracking de novo. E vou voltar para o B. Se o B tiver mais algum para visitar, eu vou visitá-lo. Mas como ele não tem, então eu vou finalizar. Aqui. Isso resultou nessa ordem de finalização. Ou seja, o primeiro a ser finalizado foi o A. O maior, né, a ser finalizado foi o A. Depois foi o B. Depois foi o D, o C, o F, então o E, certo? Então agora qual que é o segundo passo? O primeiro passo já está completo, agora teria o segundo passo, que é gerar o grafo transposto. O que é o grafo transposto? Ele seria o mesmo grafo, só com as direções invertidas.
Então eu vou pausar um pouco aqui para poder desenhar o grafo e daí a gente continua logo após. Bom, como podem ver, eu já tenho meu grafo desenhado e agora, como vocês podem notar, eu tenho as direções, elas foram invertidas. A partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou para o passo 3. O que é o terceiro passo? O terceiro passo, eu vou executar novamente uma busca em profundidade no grafo transposto, mas dessa vez eu vou considerar os vértices acessíveis na ordem decrescente ao seu tempo de finalização encontrado no passo 1, ou seja, é aquela listinha aqui, ó, que você pode muito bem ver que é a ordem decrescente, né, com que eles foram finalizados. O primeiro A foi finalizado lá, é um 12, o B é o 11, o D é o 10, o C é o 8, o F é o 7 e o E então é o 6. Então aqui eu vou executar a busca em profundidade novamente, partindo do A. Vamos lá. E do A eu vou poder, só posso ir para o D com 2. Do D eu só posso ir para o B com 3. Do B eu poderia ir para o A, mas já foi visitado, então eu posso ir para o C com 4. Do C eu poderia voltar para o B, mas ele já foi visitado, então eu vou finalizá-lo e vou voltar para o B. Do B eu não tenho mais nenhum que eu posso visitar, porque todos os vizinhos mais próximos já foram visitados, então eu vou finalizá-lo também. E vou voltar novamente para o D. A partir do D eu não tenho mais ninguém para visitar, eu vou finalizá-lo com 7. O mesmo vai ocorrer com o oitavo, com A com 8. Então, o próximo que eu poderia visitar, iniciar, seria, no caso, na ordem, o F. Ok? Que ainda não foi finalizado, não foi finalizado. Então, o F vai ser o meu 9, a partir do 9. Aí, a partir do F, eu só posso ir para o E, com 10. Do E eu não posso ir para mais nenhum, porque os outros foram finalizados. Eu vou finalizá-lo também, então eu vou voltar para o F e finalizá-lo também. Ok. Agora, cada floresta encontrada neste passo aqui vai me gerar uma componente fortemente conexa de G. Ou seja, eu vou circular cada componente aqui para demonstrar. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho mais uma. Ok? E daí eu vou pegar e vou reproduzir esse mesmo resultado lá no grafo original. Eu vou desenhá-lo aqui, vou pausar para poder desenhar e vou apresentar o resultado depois. Então aqui está o resultado, como pode ver, eu circulei igualmente como eu obtive o resultado no segundo e no terceiro passo. E aqui eu vou marcar cada uma dessas componentes. Eu tenho componente 1 e a componente 2. E a partir dessas componentes eu vou criar o meu grafo reduzido. Então aqui eu tenho o C1 e eu tenho o C2. E isso aqui vai me gerar um grafo apontando de C1 para C2. E é isso. Esse é o meu trabalho. Eu apresentei o algoritmo que define as componentes fortes de um dígrafo. Obrigado.